Jesus entrou no barco com seus discípulos e disse-lhes: vamos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Ele quem? Jesus adormeceu. E caiu um vendaval sobre o lago, e o barco foi se enchendo de água, a ponto de estarem em perigo. E aproximando-se dele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria do mar. E estes cessaram, e veio a calmaria. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Atemorizados, eles se admiraram e diziam uns aos outros: quem é este que dá ordem até aos ventos e à água, e eles lhe obedecem? Gente, eu confesso a vocês que eu estava um pouco preocupado no que falar hoje, né? Tendo em vista que eu passei a semana inteira aí, né, preparando o sermão, pregando o sermão, e me faltou um texto, né? Me faltou até um direcionamento por esses dias para preparar o sermão de hoje, o ensino de hoje. Mas ao longo da tarde, tá? Vivenciando algumas coisas, né? E também ainda pensando no culto de ontem, me veio esse texto no meu coração para compartilhar com vocês, tá? Existem 3 tempestades na vida de um crente. Eu não vou aqui, na verdade, citar em números, né? Vou falar de algumas. Existem algumas tempestades, né, que vem na vida de um crente, um cristão, de um servo de Deus, que é bom a gente falar nessa noite, tá? O primeiro aqui é o vento que se levanta por causa das minhas atitudes e também por causa das minhas escolhas. Tem alguns outros vendavais e ventos que é gerado pelo fruto de um propósito, né? Que é esse que nós estamos embasados aqui essa noite. E existe, né, vendavais que é ocasionado pela vida dos outros, tá? Então, a gente vai falar sobre isso aqui essa noite e peço muita atenção de vocês. Vamos lá para o primeiro vendaval, o primeiro vento, a primeira tempestade. Tem gente que tem o hábito, o costume, né, a mania feia de sempre atribuir aos outros o vento que se levantou na vida ou na sua casa. Como, por exemplo, eu estou passando isso por causa de fulano de tal, estou passando por isso por causa de ciclano. E aí, muitas das vezes, você atribui aos outros o erro que foi seu, que você que procurou, você que decidiu, né? Como assim? Tem coisas que você está vivenciando hoje que é erro seu e culpa sua. Não tem nada a ver com os outros. Foi você que não entendeu o direcionamento, foi você que não percebeu os sinais que Deus estava dando, foi você que não entendeu que não era o tempo, mas você decidiu fazer. E aí as coisas começaram a dar errado e você fica se perguntando, será que foi aquilo? Será que foi isso? E você não percebe que foi a sua falta de sabedoria, de não entender que não era o tempo de Deus, que não era o momento que era para fazer. E aí você acabou se embaraçando em tudo isso, e aí esse vento se levantou, as coisas começaram a dificultar, o problema começou a aparecer, porque você deu um passo maior do que a perna, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje nós vivenciamos uma fase, uma geração, na verdade, que tudo a culpa é dos outros. Ele não se olha no espelho e não procura nele o erro daquele problema, o que ocasionou aquele problema. Eu ouço muito pessoas dizendo assim, rapaz, desde o dia que eu conheci fulano de tal, mas a pergunta é, a pessoa já te deu sinais de que não prestava e você continuou tendo amizade. A culpa é da pessoa que apareceu ou a culpa é sua que aceitou? Está entendendo? São coisas que acontecem na vida de um cristão que a culpa não é dos outros, irmãos.
A culpa é nossa. Fui eu que não percebi os sinais. Fui eu que não entendi o direcionamento. Fui eu que não prestei atenção no que Deus estava falando. Quer ver uma coisa que é muito complicada, sabe, na vida cristã? É Deus falar para você não fazer, mas você faz. Aí depois a culpa é do Deus. Depois a culpa é de Deus. Deus está te mostrando, por exemplo, Deus falou assim, ó, Rua Guerém, você quer ir para a Rua Nova Fátima. Aí lá na Rua Nova Fátima dá um problema. Mas Deus falou para você ir para a Rua Guerém. Tá entendendo? Quer ver outra coisa também que pega muito crente? A curiosidade, irmão. O problema nem é seu. Você está querendo se enfiar no problema dos outros. Aí, o vento se levantou, que é o que muita gente fala, né? Poxa, o vento está soprando lá em casa. É filho que está isso, é marido que está aquilo, é... Tudo está acontecendo. Para que você foi enfiar no problema dos outros? Problema dos outros, irmão. E isso aqui até aponta para uma outra parte, né? Que a gente vai falar já já. Tem coisas na vida da gente que só acontece porque a gente não entendeu. Que não era para fazer. Que não era para pegar. Que não era para tocar. Tem coisas que acontecem na nossa vida porque a gente se precipitou. Quer ver uma coisa? Teve um momento da minha vida que eu ouvia muito minha mãe falar, filho, vai devagar, tenha paciência, vai com calma, não é desse jeito. Eu estou ouvindo conselho, sim ou não? Sim. Mas eu preferi o castigo, quebrar a cara, se arrebentar, entendeu? Aí eu posso atribuir a culpa aos outros? A culpa é de quem? Sua. Minha, não é? Fui eu que não ouvi o conselho, fui eu que fui acelerado, fui eu que fui precipitado. Quer ver uma outra coisa? É a pessoa falar assim, olha, não faça tal coisa, essa porta não é para você, essa cadeira não é sua, aquele fulano de tal lá não é seu amigo. Aí, olha só, aí você se decepciona, você se frustra. E a pergunta que faz é, você não ouviu o conselho da pessoa que falou que aquele fulano lá não é teu amigo, não é tua amiga? Porque tem gente que é boa para bater no teu ombro, mas é melhor ainda para falar mal de você. E você continua sustentando aquilo. Aí depois, quando, desculpa a expressão, quando toma na cara, você fala, poxa, fulano de tal não presta, quem não presta é você, que não prestou atenção. Você que foi bobo demais. Você que foi boba demais. E não entendeu que alguém te falou que não prestava. Mas você continua insistindo nisso. Não, fulano é bom sim, poxa, é fechamento. Foi fechamento até o dia que te deu um golpe. Foi fechamento até o dia que deu na tua cara. Foi fechamento até o dia que arrumou uma confusão com o seu nome sem você estar lá. Foi fechamento até esse dia. Depois desse dia foi ele que não prestou mais, né? Ele já não prestava antes. É você que agora que não presta. Porque na boca dos outros é isso que acontece. Você foi bom demais, mas agora você não presta mais. Você foi legal demais, mas agora você que é o carrasco. Você era... Não, gente. Foi a pessoa que tinha uma má índole e você foi avisado disso e não se distanciou. Agora a culpa é do fulano? A culpa é de quem? Nossa. Esse aí é um dos ventos que acontece. É um dos problemas que é ocasionado, né, por falta de sabedoria, de discernimento. Quer ver um outro vento que se apresenta na vida do cristão? É ele se meter naquilo que Deus falou para ele não se meter. E aqui a gente vai falar de um âmbito espiritual, tá? Saindo de um pouco do natural, entrando no espiritual. Porque você está vendo... Falando de tal passando numa prova. E eu disse aos irmãos ontem aqui que tem certas circunstâncias e ocasião que não dá para esperar o dia seguinte, né? É necessário agir de imediato como Cristo fez. Só que tem coisas que precisam ser analisadas.
Não é todo mundo que devemos ajudar. Não é todo mundo que devemos entrar na guerra. Não é todo mundo que devemos abraçar a causa. Tem coisas que sim precisam ser analisadas. Em que sentido devemos analisar? Quando você conhece o histórico de vida da pessoa. Quer ver uma coisa? Que nós erramos muito. A pessoa se desviou 10 vezes, irmão. 10 vezes. E nessas 10 vezes você ajudou. Essas 10 vezes você abraçou, você pegou o problema para você sem querer saber do resultado. Aí na 11ª vez ela vai errar, vai vacilar, vai se afastar e vai procurar você. Por quê? Porque você sempre esteve disponível. Só que aí você vai orar dessa vez, né? Você vai orar, vai pedir Deus direção, vai perguntar se é, se não é. Aí Deus disse não. Aí porque é seu amigo, porque sabe, por causa da necessidade, você vai lá e abraça a causa. Quem vai passar na prova, irmão? E vou te contar um segredo que ninguém lhe contou. Quem te põe na prova vive bem. Essa é a realidade. Quem te põe na prova, irmão, ele vai dormir que nem um neném. Vai comer bem, vai viver bem. Você que vai ficar no vento. Você que vai ficar na prova. Por quê? Porque Deus disse para você que não era para fazer. E gente que não ouve Deus é considerado como Jonas. Desobediente e rebelde. E sabe como é que Deus trata rebelde e desobediente? Ele põe no ventre do inferno, como disse Jonas. Ele põe no ventre de um grande peixe, né? A oração de Jonas é: eu estou no ventre do inferno, clamando no ventre do inferno. Porque desobediente é assim. Desobediente e rebelde, ele enfia os outros na prova, irmão. E você precisa identificar isso. Tem certas coisas que você está vivenciando que talvez a culpa nem é sua. Às vezes a culpa é dos outros. Mas se torna a sua culpa porque Deus disse para você que não era para fazer e você fez. Aí, você que não era, acaba sendo. Você que não desobedecia, você que não era um rebelde, vai passar a ser. Porque se envolveu com quem é rebelde, com quem é desobediente. Sabe? Tem mais ou menos algumas semanas que eu fiquei me questionando o porquê de algumas coisas. Fiquei me perguntando: Senhor, será que eu me precipitei em ter feito tal coisa? Será que eu me precipitei em ter tido tal atitude? Será que eu me precipitei em ter visitado fulano de tal? Será que eu me precipitei? Será que eu fui imprudente? Porque o resultado não foi bom. O resultado não foi positivo. O resultado não foi da maneira que eu esperava. E Deus falou para mim assim: mas você me consultou antes de ir? Você falou comigo antes de ir? Porque uma coisa é a gente falar com Deus, uma coisa é a gente orar a Deus, outra coisa é a gente esperar Deus responder. Sabe? Uma coisa é você ter vontade. Por exemplo, é eu ter vontade de sair daqui e ir para lá, para o outro lado de Paciência. E antes de sair, eu pergunto a Deus se é para ir. Mas aí Deus não falou nada. Aí na demora dele falar, eu já fui. Aí lá não dá certo, lá não é como eu imaginava, lá não funcionou. Mas e eu que não esperei a resposta chegar? Que é o que acontece com muitos de nós. Às vezes nós passamos por certas situações porque não esperamos, não aguardamos a resposta de Deus. Às vezes Deus quer que eu vou visitar alguém, às vezes Deus quer que eu vou liberar uma palavra para alguém, às vezes Deus quer que eu vou para outro lugar para atender uma agenda. Mas isso não era aquele momento que Deus queria. Às vezes Deus até quer que eu vá, mas esse não é o momento de Deus para mim ir atender aquela agenda. Aí o que acontece? Naquela agenda eu me decepciono, me frustro. Fico me sentindo uma pessoa que errou o alvo.
Mas por que eu não esperei a resposta de Deus chegar? Porque geralmente a resposta de Deus não é no tempo que eu quero, não é no tempo que eu desejo, não é no momento que eu estou aguardando, é no momento que Ele quer falar, é no momento que Ele quer responder. E digo e repito, tá? Tem coisas, tá? Nessa área que eu estou falando, que não dá para esperar pelo amanhã, não dá para esperar, não dá para orar, para ver se Deus quer. Em que sentido? Quando alguém já está com a corda no pescoço, irmão. Quando a pessoa está com a corda no pescoço a ponto de se suicidar, será que vale a pena orar para ver se Deus quer? Porque uma alma é uma alma, sim ou não? Sim. Mas e quando a pessoa tem um histórico? Né? Que histórico é esse? Ela vive usando pessoas como muleta. Ela vive usando pessoas como ponte. Mas ela nunca quer firmar, nunca quer ficar. Ela vem, pega a bênção, mas não quer ir para casa com o dono da bênção. E você que conhece esse histórico, para que você vai se envolver nisso sem orar a Deus? Porque eu não estou dizendo para você deixar a pessoa por conta ou não ajudar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você analisar. Porque muitas das vezes, por essa situação de você conhecer o histórico e não orar, é que você acaba pegando a prova que é dos outros. A pergunta que eu te faço é, o mesmo crente que você orou para Deus mudar o cenário dele, é o mesmo que ora para Deus mudar o teu cenário? Não. É o mesmo que entra nas tuas guerras? Não. É o mesmo que entra nas tuas batalhas? Sabe o que acontece muitas das vezes? A mesma pessoa que você orou para Deus mudar a história, Deus muda a história. Mas quando você pede a Ele para orar por você, é a mesma pessoa que fala, eu vou orar. Mas não tira 10 minutos para orar por você. E aí você fica recebendo afrontas. Pessoas que nunca se levantaram contra você, se levantam contra você. E aí você se pergunta, rapaz, como isso? Como é que pode isso? Como que aconteceu isso? É porque você não orou para ver, para consultar a Deus se era, se não era, para ajudar alguém em oração. Observou que eu te falei sobre duas coisas aqui, dois cenários diferentes, sobre a necessidade e a ocasião? Tem gente que sim, irmão. Não precisa que a gente ore a Deus para ver se vale a pena. Pela necessidade se faz, pela ocasião não se faz isso não. Entendeu? Porque tem muitas pessoas que estão na igreja pela ocasião, pela bênção que Deus pode dar, pelo que Deus pode proporcionar. Quantas dessas pessoas aí estão numa igreja séria? Me responde aí. Não. Quantas dessas pessoas estão num culto de ensino? Quantas dessas pessoas estão num propósito de oração? Essas pessoas só vivem culto de libertação, culto de mistério. Pode procurar em qualquer outro culto. Não vai estar. Só está em culto de libertação. Que ele acha que é o envelopinho que ele pega vai comprar a benção que ele espera. E eu vou falar bem rajeado aqui para os irmãos entenderem. Esse tipo de pessoa, a vida nunca muda. Mas ela vive no culto de libertação, pegando envelope, achando que vai comprar a bênção de Deus. Só que aí, bobo sou eu, bobo é você, que entra na guerra desse tipo de pessoa. Que não quer Cristo, só quer o que Cristo pode proporcionar. Bobo é eu, bobo é você. Que fica entrando nessa batalha, guerreando no mundo espiritual, se fadigando por pessoas que não querem Cristo. Por pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. Não querem renunciar às suas vontades. E você que se consagra, você que muitas das vezes deixa de fazer algo porque sabe que é errado, mesmo sabendo que para você é bom. Tem gente, irmão, que deixa de ir em festa familiar por causa de um compromisso com Deus. Aí você que se sacrifica nessa área,
deixa de estar em um ambiente familiar porque tem um compromisso com Deus. Você vai ser imprudente de orar por pessoas que não estão nem aí. No final das contas é você que vai ficar na prova. Você estava vivendo muito bem e de repente está tudo dando errado. Por quê? Porque você se envolveu com a prova dos outros. Vamos para o terceiro? Vamos para o terceiro? Terceiro vento? O terceiro vento, muitas das vezes, é pela palavra de Deus. Que é nesse cenário aqui. Deus disse para os seus discípulos, passemos para o outro lado, é o destino, sim ou não? Sim. Mas existe um ponto de partida. Você dá o pontapé inicial, mas no meio se levanta uma tempestade numa região que não se levanta tempestade. Porque lago não se levanta tempestade. O lago é calmo, tranquilo, manso. E naquele lago se levanta um vendaval, um vento contrário, uma grande tempestade. Se dá para se perceber que isso não é de ordem natural. Porque se fosse por ordem natural, não haveria tempestade naquele lago. Essa tempestade se vê por uma ordem sobrenatural. Porque o propósito que Cristo traçou, sem dizer para os discípulos, era alcançar um gadareno do outro lado do lago. Cristo queria alcançar uma pessoa que estava possessa por demônios. E muitas das vezes, gente, tá? Agora partindo por um processo mais criterioso, muitas das vezes a batalha, o vento, a tempestade que você vivencia, tá? Nem sempre é pelo rebelde, nem sempre é por quem está errado e nem sempre é culpa sua, como aconteceu nesse texto aqui. É pela salvação de alguém. Tem batalhas que você está vivenciando só pela salvação de alguém da tua casa. Tem um cenário que você está vivendo que te tirou da tua zona de conforto só porque Deus traçou um propósito para alguém da tua família. Tem certos níveis de batalha que você só está vivenciando porque decidiu orar pela salvação de alguém. Seja de perto, seja de longe. Se Cristo decidiu salvar aquela pessoa, pode ter certeza que o diabo vai se levantar. Ele vai lutar contra você. Porque ele sabe que fazendo você parar de orar, parar de clamar, ele venceu mais uma batalha. Sabendo que lutando contra você, fazendo você desanimar, fazendo você desacreditar na salvação de alguém, ele já venceu essa batalha. É exatamente o que acontece aqui. Imagina agora, se eles deixam de acreditar na palavra de Cristo e falam assim, vamos voltar. Quem estaria aplaudindo era o diabo. Porque justamente naquele dia o diabo tinha marcado uma data para matar aquele processo. Tinha marcado na agenda deles uma morte, um luto, uma desgraça. Só que Jesus decidiu chegar primeiro do que a sentença. E o vento que os discípulos estão vivendo, essa tempestade, esse vendaval que eles estão enfrentando, foi só porque Jesus decidiu salvar alguém. Só porque Jesus decidiu tirar alguém do laço de morte. Só porque Jesus decidiu mudar a história de alguém. Entende agora, mano? Muitas das vezes o nível da guerra não é porque você decidiu abraçar a causa de um rebelde. Eu fiz questão, gente, fiz questão de falar sobre o primeiro e o segundo no âmbito natural / espiritual, para você aprender a discernir o cenário. Porque o terceiro é muito mais do que importante. O terceiro ponto aqui é que os discípulos estão enfrentando uma tão grande tempestade, um vendaval, como está escrito aqui em Lucas, porque Jesus, sem contar o que ia fazer do outro lado, já tinha o propósito de salvar uma vida. Só por causa disso, os discípulos não tinham nada a ver com isso.
mas estão enfrentando uma tão grande tempestade porque Jesus decidiu chegar do outro lado só para salvar alguém. E talvez é um cenário que você está vivenciando, porque Deus disse para você que você chegaria do outro lado, que tinha um propósito do outro lado, só não disse o que era. E talvez por causa disso você está vivenciando uma fase talvez difícil, uma fase complicada, uma fase talvez que para você seja até terrível, só porque Jesus decidiu cumprir um propósito do outro lado. Posso liberar uma palavra para alguém essa noite? Talvez o que você está vivenciando é porque Jesus quer salvar alguém. Jesus quer mudar a história de alguém e talvez Jesus quer alcançar alguém do outro lado. Seja na tua família, seja na tua casa, seja do outro lado do estado. Você não sabe o que Jesus quer fazer, mas alguma coisa Ele quer fazer. E talvez essa tempestade, essa luta, essa guerra que você está vivenciando, é só porque Jesus não disse para você o que ia fazer, só disse para você ir, só disse para você fazer, só disse para você orar, só disse para você traçar um propósito de oração, só isso. Talvez esse vento não é pelo rebelde, talvez esse vento não é pelas suas atitudes, talvez esse vento é porque Jesus decidiu alcançar alguém. E por alcançar alguém, você tem vivido essa tempestade.